Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre o módulo 14, tá? Lá da apostila 2. Vamos colocar aí, módulo 14, apostila 2, página 17, tá? Na apostila 2, vocês vão ver que nós vamos falar aí sobre predicado verbal. Vocês já trabalharam predicado nominal. O predicado nominal tem verbo de ligação, ele traz uma característica ali, que é o predicativo do sujeito. Então, nós vamos falar sobre o predicado verbal agora. O predicado verbal não tem verbo de ligação, tá? Ele já vai ter verbo aí de ação. Vamos ver, nós temos ali, olha, o garoto é um grande leitor de livros de aventura. O garoto encontrou um grande leitor de livros de aventura. Olha só, o garoto é um grande leitor, verbo de ligação, e a característica do garoto, grande leitor. Então, nós temos aí um predicado nominal. Depois, o garoto encontrou um grande leitor de livros de aventura. Encontrou já é verbo de ação, tá? Qual foi a ação feita aí? Encontrar o grande leitor. Então, ele não é o grande leitor, ele encontrou, tá bom? Então, é diferente o predicado verbal do predicado nominal. Nós temos, comparando aí esses dois enunciados, nós vemos que os verbos empregados se diferem, alterando aí, portanto, o sentido, né? Igual eu já disse para vocês agora. Observando como esses verbos se relacionam com os demais elementos da oração. Você sabe explicar a função sintática de cada um? Né? Então, ali, o garoto é o sujeito da ação dele, né? E ali, o garoto foi encontrado, né? O grande garoto foi encontrado, o grande leitor. Então, já vimos que há um tipo de verbo cuja função é ligar um nome, adjetivo ou substantivo, a quem? Ao sujeito. São os verbos de ligação como? Vamos grifar. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, quando não exprimem ação, tá? Quando eles exprimem aí o quê? Eles fazem parte do predicado nominal e aí eles exprimem que, por exemplo, ele está num estado contínuo aí. Ele parece estar doente, ele não está sempre doente, tá? Vamos estudar agora outros tipos de verbos quanto à predicação e saber como se classifica o predicado que neles aparecem. Nós vamos trabalhar verbo intransitivo. Nossa, o que é verbo intransitivo? O verbo intransitivo, vocês já viram ele nas frases, só que vocês ainda não tinham estudado classificação, tá? Certos verbos constituem o predicado de uma oração sem que precisem de auxílio de outros termos para completar o sentido. É o que acontece no exemplo a seguir. Olha só. Os livros de aventura divertem. A ação de divertir aí, ligada ao sujeito, que é quem? Os livros de aventura. Não se estende a nenhum outro termo. Esse tipo de verbo é classificado como intransitivo. Então, divertir está ligado a quem? Aos livros de aventura. Eu não preciso de mais nada nessa frase para eu entender aí, tá? Mesmo se o falante desejasse acrescentar mais informações ao predicado, incluindo nele advérbios ou locuções adverbiais, o verbo continuaria a ser intransitivo. Pois nele, aí ó, prestem atenção, pois nesse tipo de enunciado, ele não necessita de auxílio de outros termos, tá? Para que seu sentido seja completo. Poderíamos dizer assim com essa frase, olha, os livros de aventura divertem imensamente. Esse imensamente que eu coloquei aí é só mais uma característica. Eu não preciso desse imensamente. Os livros de aventura divertem sempre. Os livros de aventura divertem com certeza. Então, esses termos, é importante a gente observar que a inclusão de advérbios e locuções adverbiais nesses enunciados não tem a função de completar o sentido do verbo.
divertir, tá? Porque ele já é completo. Eu não preciso de explicar essa diversão, porque a gente já sabe o que é diversão, tá? Mas sim, ele acrescentou informações acidentais a ele. Então, os termos imensamente, sempre, com certeza, eles podem ser eliminados, grifem isso. Eles podem ser eliminados. Os enunciados continuarão completos, embora percam a circunstância atribuída ao verbo. Então, se eu digo, os livros de aventura divertem. É a minha frase. Se eu acrescento sempre aqui, eu só vou estar acrescentando um advérbio de tempo. Se eu retirar esse sempre da minha frase, ela vai continuar tendo sentido. Então, o que acontece aí? Por isso que o meu verbo ele é chamado de verbo intransitivo. Eu não preciso de complementar o sentido dele para que a oração tenha sentido, tá? Então, vamos lá. Grifando junto comigo. Os advérbios modificam geralmente o verbo, né? Advérbio modifica o verbo, acrescentando-lhe circunstâncias, isto é, informações expressas, né? Para expressar aí, por exemplo, lugar. Eu uso a informação lá, aqui, perto, longe. Advérbio de modo, bem, mal, assim, lentamente, calmamente. Por exemplo, os livros de aventura divertem lentamente, ou seja, seria devagar, tá? Então, de tempo, hoje, ontem, nunca, já, são expressões que a gente vê aí acrescentando aí uma informação, atribuindo uma circunstância ao verbo, mas que não é necessária, tá? Negação, não, afirmação, sim, dúvida, talvez, acaso, acho que eu não li intensidade, né? Mais, menos, muito, tão. Então, há advérbios de natureza intensificadora que modificam adjetivos e outros advérbios. Percebam aí, os livros de aventura são muito interessantes. Em vez de colocar só interessantes, que seria um adjetivo, eu uso o advérbio intensificador muito, muito interessantes. Então, nessa frase aí, eu coloco assim, ó, muito interessantes. Então, se eu perguntasse qual é o advérbio intensificador nessa frase, seria a palavrinha muito. Porque não é só interessante, é muito interessante. Entenderam o sentido? Depois, o aluno saiu-se bastante bem na prova. Então, que significa que ele saiu muito bem. É um advérbio também aí de intensidade, tá? Algumas expressões têm o mesmo papel do advérbio e são chamadas de locuções adverbiais. Por exemplo, de graça, à frente, em paz, sem dúvida, em breve, na surdina, às vezes. Então, essas locuções são formadas de duas palavrinhas, tá? Eles estão muito à frente. Então, essa é uma locução. Sem dúvida, também duas palavrinhas em relação à dúvida, tá? Geralmente, os verbos intransitivos, eles indicam, podem grifar, fatos existenciais, como viver, nascer, sofrer, crescer, morrer, né? Então, por exemplo, o bebê nasceu ontem. Eu preciso dizer, ele nasceu ontem de cesariana, de parto normal. Essas são circunstâncias em que ele nasceu. Mas o fato, o verbo importante é o verbo nascer, tá? Por isso que ele é intransitivo. Se eu não colocar de cesariana ou de parto normal, normalmente a frase vai fazer sentido. Só com nascer. O bebê nasceu, tá? Emoções, chorar, rir, gemer, suspirar, soluçar. Voz, gritar, falar, cantar. A menina canta muito bem. Então, a menina canta. Eu sei o que é cantar. Esse verbo tem sentido completo. Aí o muito bem é um intensificador, dizendo que ela sabe cantar muito bem, tá? Eu estou intensificando o ato de cantar.
quando na realidade eu já tinha entendido a frase sem colocar o intensificador, tá bom? Então nós temos movimento, ir, chegar, correr, dançar, caminhar. Então, a partir do momento que nós formos começar a analisar esses verbos, vocês vão perceber que a diferença do transitivo e do intransitivo. Virando a página na página 19, nós temos assim, verbo transitivo. Nas frases como verbo transitivo, diferentemente dos intransitivos, a ação do verbo estende-se a outro termo, que é chamado de objeto, tá? É o caso do verbo merecer na frase a seguir. Eu vou apagar a lousa e colocar aqui para vocês perceberem a diferença. Então, o verbo intransitivo, eu não preciso de completar o sentido dele. Se eu retirar o advérbio aí, a minha frase vai continuar tendo sentido. Agora, olha a diferença nessa frase aí, olha. Eles merecem nossa gratidão eterna. Eles merecem nossa gratidão eterna. Vamos encontrar aqui o verbo. O verbo é merecer, tá? Esse verbo merecer, ele vai ser um verbo transitivo. Por que ele é verbo transitivo? Porque se eu parar a frase aqui, olha, minha frase fica sem sentido. Eles merecem. Aí, merece o quê? Olha só. Esse verbo nos permite fazer a perguntinha. Quem merece, merece alguma coisa. Eles merecem o quê? Se eu consigo fazer a perguntinha para o verbo, se ele me permite, é porque ele precisa de complemento. E esse verbo que precisa de complemento e permite que eu faça a perguntinha é chamado de verbo transitivo, tá? Transitivo. Diferente do outro que não admitia. Naquele lá eu podia retirar o advérbio. Nesse daqui eu tenho que fazer a perguntinha. Quem merece, merece o quê? O que eles merecem? Nossa gratidão eterna. Aqui seria o objeto. O que é o objeto? É quem está complementando o verbo, tá bom? Então, o verbo aí ele precisa desse complemento, que é chamado de complemento verbal, tá? Complemento verbal, pois ele completou o sentido, completa o sentido do verbo, né? O sentido do verbo, ok? Bom, continuando a leitura na apostila de vocês, nós temos assim. Nessa oração, para que o predicado faça sentido, o verbo precisa ser completado pelo termo objeto, nossa gratidão eterna. Foi igual eu mostrei para vocês. Caso contrário, a frase ficaria com sentido incompleto. Se na orelha do livro ali, a Ilha do Tesouro, Heloísa Seixas tivesse escrito apenas eles merecem, seria inevitável a pergunta, né? Eles merecem o quê? Tá? Então, o objeto, nossa gratidão eterna, ela completa o sentido do verbo merecer. E esse complemento é chamado de complemento verbal, tá bom? Então, os verbos, vamos grifar, os verbos que necessitam de um complemento para que o enunciado tenha um sentido completo são classificados como verbos transitivos. Olha, transitivos, tá? É diferente do intransitivo. As orações como verbo transitivos indicam um relacionamento físico, emocional e social entre os seres e a influência que uns têm sobre os outros na situação da vida. Por isso, a oração expressa pelo verbo passa do sujeito para o complemento verbal, assim como nos exemplos abaixo. Vamos grifar? O filho amparou a mãe. Crianças gostam do quê? De brinquedos. A chuva molha. Quem? As plantas. Os pais protegeram. Quem eles protegeram? Os filhos. Marta acreditava. Em que ela acreditava? Em fantasmas. Percebam que todos os verbos aí,
eles nos permitem fazer perguntas. Por isso eu tenho complemento verbal. Aquela resposta ao verbo ali é chamada de complemento verbal. Então eu vou pôr uma frase aqui bem simples para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, tá? Então eu tenho uma frase assim, olha, vou pegar aquela ali, ó. Crianças gostam de brinquedos. Crianças gostam de brinquedos, tá? Ainda ficou pequeno aqui. Bom, deixa eu apagar e escrever do outro lado, é mais fácil. Crianças gostam de brinquedos. Qual que é o meu verbo? Primeira coisa. Gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, se o verbo me permite fazer essa pergunta, ele é transitivo, tá? Então, quem gosta de brinquedos? Crianças. Esse aqui é o meu sujeito. Crianças gostam. No caso aqui, de quê? De brinquedos. Esse é o meu complemento verbal. Por que complemento verbal? Ele veio responder o que o verbo estava perguntando. Olha só. Gostam de quê? De brinquedos, tá? Quando eu tenho a respostinha para o verbo ali, ou seja, essa parte aqui completou o sentido do verbo. Por isso que é chamado de complemento verbal. Grifando a parte de baixo aí. O predicado formado por verbo intransitivo ou transitivo é classificado, então, de predicado verbal, tá? Porque está relacionado ao verbo. Então, se eu fosse aqui, vocês perguntassem para mim, esse predicado é verbal ou nominal? Esse predicado é verbal. Predicado verbal. Por quê? Eu não tenho verbo de ligação aqui. Estou praticando o ato de gostar, praticando uma ação ali, tá? Então, a transitividade realiza-se concretamente em cada enunciado. E justamente por isso, um mesmo verbo pode se apresentar como transitivo ou intransitivo, dependendo da informação que se queira transmitir no predicado. Os filhos choravam, verbo intransitivo, tá? Todo mundo sabe o que estava acontecendo. Agora, os filhos choravam a morte do pai. Aí o verbo passa a ser transitivo, porque ele tem um complemento. Chorava o quê? A morte do pai, tá? Então, o verbo pode ser transitivo e intransitivo ao mesmo tempo. Vai depender do que está complementando essa oração, ok? Bom, de olho na vírgula. Grifando. Como o complemento verbal é aquele que completa o sentido do verbo, ele não pode ser separado por vírgula. Então, aqui, ó, nunca eu vou poder usar vírgula aqui, ó. As crianças gostam, vírgula, de brinquedos. Não, porque eu vou estar separando o verbo do complemento. Não posso, então eu não uso, tá? Então ali, os escritores de aventuras merecem nossa gratidão eterna. Eu não poderia separar o verbo merecer de nossa gratidão, tá? Observação, esses termos só podem ser separados quando entre eles há uma expressão de natureza adverbial. Como assim? Essa intercalação é assinalada por duas vírgulas. Por exemplo, os escritores de aventuras merecem, sem dúvida alguma, nossa gratidão. Então, eu acrescentei uma expressão adverbial aí, né? Sem dúvida alguma. Então, essa expressão só é que vai vir entre vírgulas, tá? Pessoal, então eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, não muitos, porque vocês têm os exercícios aí que vão para casa no dia 18, na segunda, né? Hoje, na segunda-feira, que vocês vão estar assistindo a aula. E também vocês vão ter as atividades avaliativas no plural, tá? Então, não vou passar muita coisa para vocês fazerem. Mas sim os exercícios 1, 2 e 3. Mas isso para a próxima aula. Se por um acaso a próxima aula já for a aula da provinha, né, das questões dissertativas, fica para outra aula, tá? E no mesmo esqueminha, batam a foto e me mandam no WhatsApp para eu poder colocar o positivo. Então, os exercícios 1 ao 3. Vai ser páginas 20 e 21
páginas 20 e 21. Então, se a nossa provinha já estiver marcada aí, né? Eu não me lembro o dia da nossa certinho. Mas se já for a próxima aula, então fica para a outra aula, ok? Vocês não precisam ficar me mandando a semana inteira. Pode me mandar um dia antes da nossa próxima aula que dá certo, tá bom? Então tá certo, pessoal, é por aí. Não deixem de estudar, tá? Porque vão cair os módulos 2 e 5 na prova São Paulo. Mas na atividade avaliativa vai cair já o 8 e o 11 também, tá? Mas ele vai estar na plataforma no dia marcado pela Cíntia, pela coordenação, tudo certinho, ok? Um beijo, até a próxima.